eu conseguia já sentir isso. Nossa, não tá tudo bem com aquela pessoa não tá legal. Comecei a sentir isso no meu trabalho e tudo. Até que aos poucos eu comecei a fazer alguns exercícios para clarividência, para abertura realmente da clarividência. E aí Certo. eu fui trabalhando isso, através das meditações, através de várias práticas, através das sessões que eu realizava, aos poucos a clarividência foi começando a se abrir. Até que em uma sessão foi a minha primeira sessão que realmente que foi dos portais multidimensionais, onde tinha uma mulher aqui em São Paulo mesmo, ela trabalha, que diziam que ela abriu um portal na sua frente. Aí Sério? eu como muito cético, falei, não, Ah, não, vou lá, né? pode ser, Só para ver. eu tenho que ir lá ver isso aí, Vou pagar né? para ver. Vou ter que pagar para ver. E fui lá e fiz. Meu, quando eu cheguei nessa sessão dela, primeiro que o cara que me auxiliou, né, me indicou, falou assim, Renan, anota tudo que você tiver que falar com ela, porque quando você chegar na presença dela, você vai esquecer. Aí eu, não é possível, não é possível. Eu fiquei martelando o que eu tinha que perguntar para ela várias vezes na minha cabeça, porque até então eu estava estudando espiritualidade, então eu tinha muitas dúvidas, né? Qual caminho eu devo seguir, como entrar, como conectar com o meu mentor, como entender esse lado. Tinha muitas perguntas. E aí eu fui lá para ver a prova. Quando eu cheguei lá, eu não anotei. Adivinha? Eu cheguei lá na sessão com a mulher, Semente, eu Nossa. só chorava. Eu só Sério? chorava. Assim que ela se sentou de frente para mim, eu não sei o que me aconteceu, que eu só chorava. Eu só chorava. Eu nem sabia o Nossa. porquê que eu tava chorando. E aí ela olhando para mim, ela pegou, fez assim, tipo, não falou nada, pegou um copo de água e falou, toma. Aí eu falei, né, eu não vou falar o nome dela aqui, ó, fulana, eu nem sei porque que eu tô chorando. Eu só sei que me veio muito essa vontade e ela falou, não, é assim mesmo, pode colocar para fora tudo que tiver. E ali eu fiquei chorando uns 5, 6 minutos, depois a gente conversou um pouco, aí ela falou assim, a gente vai fazer o trabalho, me explicou como era o trabalho, e aí eu deitei como se fosse numa cama, assim, e ela falou que ia começar o trabalho. E eu de olho fechado, vendo tudo preto, né? Tá. De repente, com a porta fechada, eu comecei a ver como se fosse uma moldura dourada se formando. Uma moldura Mas, dourada. mas você estava com o olho fechado. Estava de olhos fechados. Tá? Tá. Então, estava de olhos fechados. E aí, quando eu vi essa moldura se formando, eu falei, não é possível. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi a sala que eu tava e a mesma moldura se formando. Nossa, tipo, você estava no multiverso da loucura. Doutor Estranho. Praticamente, né? Aí eu não acreditei, cara. Eu fiquei em choque assim. Aí ela me guiando, falando, pode fechar os olhos e tal. Aí eu voltei a fechar os olhos. E aí eu via como se fosse um buraco, como se fosse um funil. Imagina um. Sabe quando você pega o papel e você dobra para fazer tipo Hum. um binóculo assim? Sim, sim. Eu tava vendo uma imagem lá no fundo, assim, dentro dessa moldura. Uma imagem que tava. Não dava para ver muito bem o que era, mas ela tava clareando e aumentando aos poucos, aumentando aos poucos, aumentando aos poucos. De repente, me deu um flash, assim, ficou tudo branco e me deu um flash. E é como se eu estivesse sonhando. Muito real. Só que eu não conseguia nem mais abrir os olhos, porque eu não tinha mais a consciência do meu corpo ali. Eu tinha mais consciência desse sonho meio que eu tava. E ali eu me vi numa plantação, eu sempre esqueço o nome dessa plantação que eu me vejo. É como se fosse plantação de trigo, assim, sabe? Mas tem um nome lá, a Fernanda sabe, eu sempre esqueço o nome. Eu me vi nessa plantação gigantesca e eu conseguia caminhar nessa plantação. E aí ela falava assim, né? Você vai ir juntamente com um guia espiritual. Um guia espiritual Tá. vai te acompanhar nessa jornada. Você vai ter que aprender aí, né, tem todo o processo. E aí, como eu não tinha muitas referências nem nada, eu mentalizei Jesus. Pelo menos eu pedi ali que Jesus estivesse comigo. E aí eu tava andando nesse lugar, eu lembro que tinha um coreto no meio assim, e tinha um lago, um pouco mais afastado. E aí, quando eu tava chegando próximo desse lago, tinha um homem sentado, só que tava de costas. E eu não conseguia chegar perto desse homem, porque assim que eu cheguei
mais ou menos uns 10 metros, na minha cabeça, para mim, ali já era como se fosse Jesus. Pelo menos a energia ali. Então, não tinha... Tinha a forma de um homem qualquer, digamos assim. Tá. Ele não virou de frente para mim, para eu ver ele. Mas a energia era tão forte ali que eu desabava de chorar. E esse foi um dos primeiros dias que abriu aos poucos essas questões de visualização para mim. Puta, que legal, hein, velho? E depois desse trabalho, Semente, nunca mais eu fui o mesmo. E o trabalho dela é fortíssimo. Tanto que a Fernanda, eu não sei se a Fernanda na época ela foi comigo, eu acho que foi, porque você não podia ir sozinho. Eu lembro que o rapaz me orientou, cara, não vai sozinho. Aí eu fui com ela. E realmente você sai desorientado da sessão, cara. Você sai. É até difícil de falar. Você sai desorientado, sendo que você não sabe simplesmente onde você tá. Você fica totalmente desconexo. Ô, Renan, só para a galera entender, essa mulher, o trabalho dela é específico para quê? O trabalho dela é para você acessar como se fossem camadas de energia ou níveis multidimensionais, onde você consegue captar, ou de alguma forma o seu campo captar as informações que você precisa naquele seu momento. Então, cada camada, cada portal que você acessa tem uma energia específica. Então, tem o portal do amor, tem o portal da felicidade, tem o portal da alegria. E realmente é um banho, é como se fosse um banho daquela energia em você. E você acessa isso em portais, como se você estivesse realmente em um outro lugar, para acessar só aquela energia. Como se fosse um lugar que jorra amor, ou um outro lugar que só tem felicidade naquele lugar. E você vai acessando isso e isso vai sendo decodificado no seu campo, né? Sim. Então é mais ou menos assim que funciona o trabalho dela. Chama Portais Multidimensionais da Poli. Depois você Ou passa. Chaves de Nefertiti. Vocês também vão conhecer como Chaves de E Nefertiti. você me passa. Aí eu deixo na descrição aqui também para quem quiser. Tá. Né? Você tem o contato ainda? Eu tenho até o contato dela, mas eu vou te falar que ela é bem difícil, cara. Ela é bem difícil de Tem falar que com ela. marcar, tipo, meio que para marcar. Ah, isso não. É igual o Hélio Couto. Já tentou falar com o Hélio Couto? Ixi, difícil, hein, papai? É a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Tanto que o Hélio Couto que indicou, eu só conheci ela através do Hélio Couto. Em uma das palestras do Hélio Couto, ele indica o trabalho dela. Aí eu fui lá conhecer. Então, mas se eu, por exemplo, alguém quiser marcar com ela para fazer uma experiência igual a Ah, sua. não, aí consegue. Mas tipo, você não vai falar diretamente com ela. Porque antigamente, quando eu fiz, faz muito tempo isso, ela fazia um atendimento pessoal assim, pessoa para pessoa. Mas como isso começou a tomar Cresceu, uma agora tem dimensão uma, tal, ela uma faz agora em assessoria. grupos, tem uma outra, tem a assessora dela que fala, porque tem muita gente que quer perguntar, né? Perguntar coisas para ela e ela não pode ficar respondendo um a um, senão Ah, ela nem não dá, faz o mano. trabalho que tem que fazer. Entendeu? Da hora.